Conheço a teoria de que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Será que a verdadeira história seria Adão e Lilith? No princípio, Deus criou o céu e a terra. O trecho anterior foi retirado do capítulo inicial do primeiro livro bíblico, que integra a Torá e o Antigo Testamento. Gênesis descreve a história da criação do mundo. Sendo assim, é nele que encontramos a origem do homem e da mulher que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Entretanto, no versículo 18 do segundo capítulo, encontra-se a passagem que Deus declarou que não é bom que o homem esteja só, e que faria para ele uma ajudante idônea. Este capítulo do livro carrega o trecho em que a mulher foi criada, o processo da costela citado somente o nome de Adão. Apenas no terceiro capítulo ela nos é apresentada, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Existe, contudo, uma outra interpretação que nos parece mais fascinante, a de que, a exemplo do que foi feito com os animais, Deus teria criado um casal, Adão e uma mulher que antecedeu a Eva, explícita Roque de Barros Laraia, em seu artigo Jardim do Éden. Por que Adão estaria sozinho se no princípio Deus criou o homem e a mulher? Se só na segunda parte Eva foi concebida e na terceira nomeada a mulher da primeira parte sumiu? Para muitas pessoas, sim. Teorias sugerem que outra mulher, Lilith, existiu antes de Eva. Elas explicam, mesmo sem provar, que essas questões surgiram porque partes da Bíblia foram editadas e até mesmo excluídas. Lendo as entrelinhas. Na parte em que Deus diz que não é bom que Adão fique sozinho e que daria a ele uma companheira idônea, há quem interprete que esse trecho sugere que já existia uma mulher que não era idônea. Ideia intensificada no versículo 23 do mesmo capítulo, quando Adão fala sobre Eva. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Segundo o alfabeto de Ben-Sirá, no folclore hebreu medieval, Lilith é considerada a primeira mulher que já existiu. Esse texto, elaborado por volta do século 7 d.C., compõe o Talmud, uma coleção de escritos rabínicos. De acordo com esse livro, Lilith foi criada a partir da mesma matéria do homem, junto com Adão. Entretanto, a questão do seu sumiço e da criação posterior de Eva se deu porque ela se recusou a se deitar sob Adão e se submeter a ele, porque não se considerava inferior ao homem. Por essa disputa pela igualdade, Lilith retirou-se do Jardim do Éden, com destino ao Mar Vermelho. A partir dessa explicação, as teorias concluíram que Lilith se tornou uma figura inconveniente para determinadas religiões patriarcais, tais como o catolicismo e o judaísmo. Hipóteses. Partindo do princípio de que Lilith foi a primeira esposa de Adão e que fugiu do Éden, existem suposições que afirmam que Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta ao marido. Mas ela se manteve irredutível, por isso foi amaldiçoada a não ter filhos. E se o tivesse, eles morreriam ainda recém-nascidos. Por tudo o que aconteceu, Eva foi criada. E ao ver seu marido com outra mulher, Lilith não ficou nada satisfeita. Foi até o paraíso e induziu o casal ao adultério, o que seria o verdadeiro motivo para eles serem expulsos de lá. Existe também a crença de que Lilith teria se transformado em serpente para tentar Eva e se vingar de Adão. Ainda tem mais. Existem registros de Lilith no 3º milênio a.C., da antiga para a média idade do bronze, da demonologia suméria. Além disso, textos mesopotâmicos a trazem como uma figura demonizada. O autor de Jardim do Éden Revisitado afirma que Lilith foi transformada em um demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Quem foi Lilith? A primeira mulher de Adão. Tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia dão dicas de que uma figura feminina não tão submissa a Adão pode ter sido apagada da tradição judaico-cristã. Desaparição editorial. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado, onde foi parar mulher do primeiro capítulo. É só no segundo capítulo que Eva é criada e no terceiro que recebeu seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. Lilith já estava lá,
O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Arslan-Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes na demonologia suméria do terceiro milênio a.C., na épica de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C. Há uma possível menção a Lilith como demônia, ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. A primeira mulher, primeira rebelde. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis seria histórico. Durante anos, nos séculos 7 a 6 a.C., os hebreus patriarcais da tradição judaico-cristã ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônicos passam a adorá-la, cultuando-a como deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade e subsequentemente do Gênesis judeu e católico. Lilith também é citada em Isaías, que faz parte tanto da Torá quanto da Bíblia, porém ao longo de diversas traduções, seu nome foi sendo suprimido até virar animal noturno, ou coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico mais antigos mantêm Lilith em Isaías 34, no trecho em que o profeta descreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia e na terra desolada Lilith encontrará um lugar para repousar, ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher alada e serpentina, então dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. Linhas tortas. A Igreja Católica, em particular, tem um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia, na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para latim do século IV, que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. O outro lado. Essas são resumidamente as evidências a favor da existência de Lilith, apontadas por diversas fontes, mas existem explicações oficiais para cada uma delas, que listamos a seguir. A primeira é que a interpretação acadêmica dominante sobre o Gênesis diz que a incoerência entre o primeiro e o segundo capítulo seria reflexo da tentativa de juntar dois mitos de criação em um livro só, e não sinais de que parte dele foi apagado. Também há quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Assim, informar que Deus fez o homem e a mulher sem especificar seus nomes seria um recurso semelhante ao que um jornalista faz quando resume a notícia para o leitor no primeiro parágrafo e só depois se aprofundar nos seguintes. Saindo da Bíblia e analisando evidências provenientes de outras tradições, a situação não muito. Todas as conexões entre a figura do folclore judaico, Lilith e as civilizações pré-cristãs são contestáveis. Alguns consideram os amuletos de Aslan-Tash falsificações. A passagem da épica de Gilgamesh, que cita Lilith, pode ser uma adição do século 6 a.C. e seu significado é incerto. O único texto que de fato menciona Lilith como primeira mulher de Adão é o alfabeto de Ben Sirá, do século 7, que alguns consideram satírico, embora faça mesmo parte do Talmud judaico. A questão é que textos sagrados não são livros de história. Discutir o que realmente aconteceu no Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Não há uma resposta. E você, tem conhecimento sobre alguma dessas histórias? Você acha que é verdade tudo isso que falam? Ou simplesmente histórias inventadas por pessoas? Obrigado por vocês chegarem até aqui. Até o próximo vídeo.